Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O que agrada a Deus em minha pequena alma é que eu ame minha pequenez e minha pobreza. O que agrada a Deus em minha pequena alma é que eu ame minha pequenez e minha pobreza. É a esperança, diga. É a esperança cega que tenho em sua misericórdia. É a esperança cega que tenho em sua misericórdia. Meus irmãos, minhas irmãs, a igreja hoje, nessa liturgia da palavra, nos oferece um ponto muito importante para a nossa reflexão. Em primeiro lugar, eu gostaria de compartilhar com vocês algo muito importante que fica bem claro. Deus quer que nós caminhemos na sua revelação. Deus quer se revelar a nós, Deus quer falar ao nosso coração, Deus quer se apresentar a nós como aquele que responde os nossos questionamentos, aquele que vem em socorro de todas as situações que nós vivemos. E Jesus, no Evangelho de hoje, vai dizer ao Pai em oração: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e entendidos, e as revelastes aos pequeninos. Diga comigo, aos pequeninos. E eu me perguntei, quem são os pequeninos? Diante do Evangelho, enquanto eu meditava, o Espírito Santo falou comigo assim: pega tal livro, que tem uma santa dos pequeninos, que ela vai te revelar quem são os pequeninos. Eu sou devoto dela, né? Então fui lá, peguei o livro, chamada Santa Teresinha do Menino Jesus. E ela vai dizer no seu ensinamento tão novo para aquela época, hoje nós já temos acesso, reflexões, livros sobre a infância espiritual. E Santa Teresinha vai dizer assim, quando ela vai falar do pequenino, em primeiro momento ela se refere ao pequenino, aos pequeninos como as criancinhas. E ela diz assim: ser criancinha é reconhecer o seu nada e esperar tudo do bom Deus, como uma criancinha espera tudo do seu pai. Aqui ela já começa a tirar o véu, para que a gente entenda quem é o pequenino que Deus se revela a ele.
E aí ela continua: é não se preocupar com nada, é não procurar adquirir fortuna alguma. Ser pequeno é ainda não se atribuir a si mesmo as virtudes que se praticam, crendo-se capaz de alguma coisa, mas sim reconhecer que Deus colocou esse tesouro nas mãos do seu filhinho, para este servir-se dele quando tiver necessidade. Porém, diz Santa Teresinha, continua sendo o tesouro do bom Deus. Pronto, nós já sabemos quem é o pequenino. E nós já sabemos como nos tornar pequeninos, para que a revelação de Deus seja compreendida por nós, para que tudo aquilo que Deus quer revelar aconteça na nossa vida. E aí a gente se depara com um grande homem que foi trabalhado por Deus, que viveu 3 etapas na vida dele até se tornar pequenino, para que aí sim Deus se revelasse a ele naquilo que Deus queria revelar. O nome dele é Moisés. Nós acabamos de ouvir a leitura do livro do Êxodo. A leitura de hoje diz que Moisés estava pastoreando as ovelhas do seu sogro, e o sogro de Moisés se chamava Jetro. Ou seja, aquilo que ele estava fazendo, aquelas ovelhas que ele estava pastoreando não eram dele. O que Teresinha está dizendo? Nada. O pequenino, para ser pequenino, ele não pode possuir nada. Ele tem que entender que tudo vem de Deus. É o Pai bondoso que dá ao seu filhinho tudo aquilo que ele necessita. Mas vamos ver a história de Moisés. Moisés era príncipe no Egito. Porque na época que foi dada a ordem de matar todos os meninos, jogá-los no rio, os meninos que nascessem, as meninas poderiam ser preservadas, mas os meninos não, porque o povo de Israel tinha crescido tanto no Egito, que o faraó ficou com medo daquele povo tomar o poder. Então quem vai para a guerra é a mulher? Não, as mulheres poderiam continuar. Os homens que nascessem tinham que ser jogados no rio Nilo. Só que a mãe de Moisés deu a luz a ele e elas fizeram um esquema, ela fez um esquema junto com a filha, ela sabia onde a filha do faraó tomava banho lá no rio, eles colocaram Moisés dentro do cestinho, por isso que aquele cestinho que cuida das crianças chama Moisés, né? Um cestinho de palha, o rio levou o menino, a filha do faraó viu aquela criança, é filho dos hebreus, e a irmã foi acompanhando, a irmã de Moisés, e ela falou assim: você conhece uma mulher que esteja dando leite para amamentar essa criança para mim? Claro, conheço, a minha mãe está cheia de leite. E aí a mãe de Moisés criou Moisés até ele desmamar, e deu Moisés para a filha do faraó. Moisés começou a habitar o palácio do faraó. Moisés foi educado na literatura, na filosofia egípcia. Moisés foi educado na língua. Moisés foi educado em conhecer todos os deuses egípcios, porque ele tinha que passar pela prova. Ele foi treinado na arte da guerra. Ele se tornou um guerreiro. Ele estava sendo treinado para ser príncipe do Egito. Então ele estava lá no topo, cheio de si, cheio do conhecimento. Eu te louvo, Pai, porque escondestes essas coisas aos sábios e entendidos e revelastes aos pequenos. Um dia Moisés vê um egípcio brigando com um hebreu. Ele sente a dor do povo dele, porque ele sabia que ele era hebreu. Ele vai lá, mata o egípcio, enterra ele na areia e vai embora. No outro dia ele vê uma outra briga, e ele não sabia que alguém tinha visto aquele assassinato que ele tinha cometido. E aí, quando ele vai apartar a briga, o egípcio fala para ele: você vai me matar igual matou o outro? Moisés fica apavorado, aquilo chega aos ouvidos do faraó, e Moisés foge e vai morar bem longe no deserto. E lá Moisés vai passar por este processo da purificação de Deus, para que a visão dele se abrisse, para que ele tivesse essa experiência da revelação de Deus, porque alguém cheio de si, alguém cheio de orgulho, alguém que acha que já sabe tudo, alguém que acha que tem algum poder sobre essa terra, nunca caminhará sobre a revelação de Deus, porque para
que o Pai revele os seus mistérios, é preciso ser pequenino. Repita comigo, pequenino. E ali Moisés, depois de 40 anos sendo trabalhado na humilhação, aquele que tinha que ser príncipe, aquele que era preparado para ser príncipe do Egito, se torna pastor de ovelhas que nem eram dele. Vai passando pelo processo da poda, da purificação, da humilhação. Essas palavras hoje soam muito estranho no nosso ouvido, porque nós não queremos entrar na poda, nós não queremos entrar na purificação, nós não aceitamos as purificações de Deus, porque aparentemente Moisés era um derrotado, não é? Imagina o cara no Egito, top do top, treinado pelos melhores professores, os melhores professores de guerra, vai para o deserto, cuidar de ovelhas. Ele não tinha mais nada. As ovelhas não eram nem dele, porque Deus tinha um projeto. Diga comigo, Deus tem um projeto. Também para a minha vida. Bata no peito, Deus tem um projeto para a minha vida. E aí a purificação acontece. Aí Moisés ultrapassa os limites, porque aquela região era muito calorenta, muito calor, e os pastores procuravam pastorear as ovelhas na montanha, e diz o texto de hoje que Moisés chega ao Horebe, e ao chegar no Horebe com as ovelhas, ele se depara com uma sarça pegando fogo, e que ela não se consumia, e ele curiosamente se aproxima daquela sarça, porque era um arbusto daquele lugar espinhento, daquele lugar seco. E quando ele se aproxima, ele escuta uma voz, e a voz diz: Moisés, Moisés. Ele já tinha chegado no nível de pequenino. Ele tinha chegado na abertura de coração para a revelação, para o chamado. E aí Deus diz para ele: Moisés, Moisés. Era uma sarça de fogo. O fogo, ele existe. Se você estiver num lugar e acender uma fogueira, ela vai iluminar ao seu redor. Ela vai trazer luz. O fogo ilumina. E a partir daquele fogo santo que não parava de queimar, começa a acontecer uma iluminação na alma de Moisés, no coração de Moisés, na vida de Moisés. Ele começa ali, a partir daquele momento, a entender o sentido de tudo que aconteceu na vida dele. Talvez eu e você estejamos muitas vezes nos perguntando: por que aconteceu isso? O que é isso aqui? Só que nós ainda não chegamos nesse nível transcendente de purificação, onde Deus quer falar conosco. O fogo, ele serve para aquecer. Eu imagino que o coração de Moisés estava frio. Por quê? Como é que você vai entender todo esse processo, humanamente falando? Somente na revelação. E aí Moisés ali, diante daquele fogo que começa a aquecer o coração dele, ele talvez ainda não esteja entendendo tudo, mas o fogo também serve para purificar. E aí Deus diz: Moisés, tira as sandálias, porque o lugar onde você está é santo. Talvez a única coisa que Moisés ainda tivesse de apego, e isso os santos padres dizem, os santos padres da igreja, que aquela sandália representa ainda algum apego. Tira as sandálias, é um gesto de humildade, é um gesto de desprendimento na presença do Todo-Poderoso. Mas para os padres da igreja é uma condição sine qua non para o crescimento espiritual, sem a qual nós nunca vamos crescer espiritualmente. Os padres vão dizer: ninguém pode experimentar a contemplação de Deus se previamente não se despojar de todo apego terreno.
Eu já vi alguns exegetas, alguns estudiosos, alguns pregadores dizendo que aquela sandália era a única herança que ele tinha do Egito. Tira a sandália, se desapega, porque eu quero falar ao seu coração. Tira as sandálias. Ei, você que está aqui, tira as sandálias do orgulho. Tira as sandálias do pecado da sua vida. Tira as sandálias dos apegos que você ainda tem. Porque Deus quer se revelar a você. Deus quer que nós sejamos um povo, uma igreja que caminha debaixo da sua revelação. E aí eu falo igreja viva, nós, pedras vivas. Porque a igreja já caminha na revelação, na interpretação da revelação, no sagrado magistério, na tradição, na escritura. Mas Deus quer falar conosco pessoalmente. E Moisés dialoga com Deus. E nesse diálogo ele escuta 4 coisas. Deus chama o nome dele 2 vezes. Moisés, Moisés. No versículo 4. Depois, Deus se apresenta a Moisés como Deus dos antepassados. O Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Deus não está fundando nada novo. Deus está mostrando a tradição. Eu sou aquele Deus que se revelou lá. Eu sou o mesmo Deus. Depois Deus revela para Moisés o projeto de libertação do povo. E aí sim, nesse diálogo, no 4º momento, lá no versículo 10, Deus transmite a Moisés imperiosamente a missão que está confiando a ele. Moisés, tira as sandálias, vem aqui, chega mais perto. Só que aí nós vamos também ver, nesse texto sagrado, 4 verbos que expressam a misericórdia de Deus. Eu observei o meu povo. Eu escutei o clamor do meu povo. Eu atendi os gemidos de sofrimento do meu povo. E o 4, eu desci para libertá-los. Veja como que Deus se revela. Eu observei, eu escutei, eu atendi e agora eu estou descendo. Eu estou descendo para te revelar que você é participante dessa libertação. Eu estou descendo para te revelar que eu quero libertar o meu povo. E aí eu vou aqui abrir parênteses para o tempo atual. Ei, igreja que está aqui, que me escuta, que depois vai receber essa palavra. Nós somos participantes de um processo de libertação da nossa nação. Pelo poder da oração, pela escuta e pela revelação de Deus. Nós precisamos ser participantes da libertação da nossa família. Ei, eu observei o que está acontecendo na sua casa. Eu escutei a sua oração, eu vou te atender. E eu vou descer para libertar a sua casa. Só que é preciso permanecer. Aquele povo começou a orar, a gemer, a apresentar o sofrimento para Deus. Eu observei. Eu escutei, eu atendi e agora eu me manifesto. É preciso esperar o tempo de Deus. Diga comigo, é preciso esperar o tempo de Deus. Deus observa, Deus escuta, Deus atende e Deus se manifesta para libertar. Dá um sorriso para quem está do seu lado e diz, você está entendendo? Olha para ele e diga, Deus observa, Ele está atento ao seu clamor. Além de observar, Ele escuta. Depois de escutar, Deus atende. Depois de atender, Ele vai se manifestar. Aleluia. Fala para esse irmão, Ele vai se manifestar e você verá a revelação de Deus, a libertação de Deus, a obra de Deus na sua vida, na sua casa, na sua família, na vida daqueles que você ama, mas na nossa nação, na nossa igreja, na nossa comunidade. Eu observei, eu escutei, eu atendi e eu desci para libertá-los. Mas diga comigo, eu pequenino. Aleluia. Diga, eu sou pequenino.
Deus quer que eu participe do processo de libertação. Bata no peito, eu preciso participar do processo de libertação. Mas para você, criatura, participar desse processo de libertação, você tem que entrar na forma da purificação. Você tem que ser pequenino, você tem que depender somente de Deus. Você não pode ficar criando dependência e necessidade das coisas desse mundo. Você está entendendo, cabeça dura? O que eu preciso fazer para entrar nessa cuca aí? Eu não preciso fazer nada, o Espírito Santo já está entrando. O que eu preciso fazer para entrar nesse coração aí? Nada, o Espírito Santo já está entrando. Agora. Amém. Ele já está te levando ao entendimento, à compreensão. Eu observei Moisés. Eu escutei Moisés. Eu atendi, agora eu desci. E você é participante. Oh, meu Deus. Que revelação. Mas aí o pequeno Moisés vai dizer para Deus: eu não tenho capacidade. Pequeno. Porque ele já tinha morado lá. Ele conhecia o faraó. Ele sabia de tudo que tinha no Egito. Ele sabia que o faraó não iria escutá-lo. Ele dá desculpa do problema que ele tinha para falar. Mas ele escuta algo tremendo da parte de Deus. Eu estarei contigo. Pequenino, pequenina, eu estarei contigo. Essa palavra a gente vê na vocação de Jacó. Quando Jacó tem a manifestação, eu estou falando de revelação. Nós precisamos deixar a carnalidade para viver sob a revelação. Deus falou para Jacó: eu estarei contigo. Deus falou para Josué, Jacó lá no capítulo 28, versículo 5. Deus falou para Josué no capítulo 1, versículo 5 de Josué: eu estarei contigo. Deus falou para Jeremias: eu sou apenas uma criança, eu não sei falar. Deus diz para Jeremias, capítulo 1, versículo 8: eu estarei contigo. Deus disse à Virgem Maria, quando Deus resolveu descer de vez da sua condição divina e se encarnar no seio da Virgem Maria, quando o anjo Gabriel anuncia para ela, o que o anjo diz para ela? Deus está contigo. Deus está contigo. Diga bem forte: Deus está comigo. Deus permanecerá comigo. E eu preciso assumir que Deus estará comigo. Mas dá uma olhadinha para essa bênção que está do seu lado. Diga: você escolhe estar com Deus? Você tem escolhido estar com Deus? Padre Roger, você tem escolhido estar com Deus? Pequenino, na linguagem bíblica, anauim, os pobres de Deus, os pequeninos. Nós precisamos escolher estar com Deus. Moisés dialoga, Moisés entra na intimidade, Moisés experimenta a graça de Deus, Moisés é tocado pela graça de Deus, Deus fala com Moisés, mas só terá visão espiritual quem buscar humildade, só terá revelação aquele que se considera pouca coisa diante de Deus. O humilde enxerga, o humilde toca na revelação. Aquele que está contente consigo mesmo, que se acha importante, avançado, não enxerga no sobrenatural. Gente, nós celebramos os mártires que estavam vindo para o Brasil. Inácio de Azevedo, seus 39 companheiros mártires, jesuítas, estavam vindo evangelizar o Brasil. E encontraram piratas protestantes no Oceano Atlântico que os mataram. Eles foram mártires, porque sabiam que eles eram católicos e eles viriam para fazer do Brasil um país católico. Só que a pequena Teresa de Ávila, no livro do caminho, ou melhor, no livro da vida, ela diz que ela teve a visão
desses mártires morrendo no oceano e subindo ao céu, porque Deus revela aos pequeninos. Teresa de Ávila viu em espírito. Querido, não tinha WhatsApp para avisar para ela que ele tinha morrido, não. Carta demorava ano para chegar. Não tinha e-mail. Não tinha Instagram. A Igreja do Brasil publica: morreram 39. E mais o padre Inácio de Azevedo no oceano. Aí a Teresa d'Ávila, não, ela coloca sem comprovação o que Deus revelou a ela, que ela viu entrando no céu. Inácio de Azevedo e 39 mártires. Porque Deus fala com os pequeninos, com os humildes, os que entram dentro do processo da purificação. Os que entram na dinâmica da intimidade. Eu preciso dizer para você que está aqui, quem aqui é católico, diga glória a Deus. Quem aqui é cristão, diga glória a Deus. É a mesma coisa. Mas eu queria dizer que não é característica de um cristão viver na superficialidade. Não é. Quem vive na superficialidade está traindo aquilo que Jesus... Eu estou usando a palavra forte só para impactar. Mas a gente trai aquilo que Jesus fez, porque Ele veio para nos colocar em plena comunhão, em profunda comunhão, em estado de graça, com todas as graças necessárias, com o Pai, num relacionamento com o Espírito, nele, por Ele e para Ele. Então, se você vive na superficialidade, reveja a sua vida, comece a buscar intimidade com Deus. E eu quero concluir essa homilia com algo que São José Maria Escrivá, depois eu termino com Terezinha, porque eu comecei com ela, quero terminar com ela. São José Maria Escrivá disse o seguinte: nós devemos estar comprometidos seriamente numa contínua busca de intimidade com Deus. Nós não podemos nos esconder no anonimato. A vida interior, se não é um encontro pessoal com Deus, ela nunca existirá. Moisés tem um encontro pessoal com Deus. E aí, aquilo que eu estava falando da superficialidade, eu colei de São José Maria Escrivá. A superficialidade não é característica da vida cristã. Admitir a rotina na nossa conduta ascética. Olha o que esse homem diz. Escutem. Admitir a rotina, aquela vida enfadonha, aquela assídia, aquela vida morna. Eu poderia aqui colocar os nomes da vida espiritual. Tíbia, viver, eu vou mudar aqui, viver a tibieza. Vai dizer São José Maria Escrivá, é equivalente a assinar o atestado de óbito da alma contemplativa. Deus nos procura um por um, e nós temos que responder um por um: aqui estou. Por que você me chamou, Deus? É engraçado. Aquele que era príncipe, estava lá no topo do orgulho, da vaidade egípcia, se torna pastor de ovelhas que não era dele. Depois Deus fala com ele porque ele foi purificado para ouvir. E a Bíblia vai dizer que não existia sobre a face da terra homem mais humilde do que Moisés. O pequeno. Eu te louvo, Pai, porque escondestes essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes aos pequeninos. E aí eu termino olhando para a humildade de Moisés e escutando a voz suave de Terezinha dias antes de morrer. Eu anotei na minha colinha. Dias antes de morrer, Terezinha diz: e é possível permanecer pequeno, mesmo em cargos notáveis, mesmo vivendo por muito tempo. Se eu morresse com 80 anos, ela morreu com 24, ela estava dias antes de morrer. Se eu morresse com 80 anos, se eu tivesse estado na China e em todas as partes do mundo, eu haveria de morrer, bem sinto, tão pequena quanto eu sou agora.
Eu te louvo, Pai, porque escondestes essas coisas aos sábios e aos inteligentes, e as revelastes aos pequeninos. Deus quer que você caminhe sob a revelação. Mas se você não for pequeno, dependente, eu expliquei o que é o pequeno, pela linguagem de Terezinha, dependente de Deus, não se apegar, não achar que aquilo que você conquistou é virtude sua, não, tudo veio de Deus. Eu te garanto, você vai caminhar na revelação, e você vai perseverar até o fim. E quando Jesus vier, ou você for, você receberá no céu a coroa da glória daqueles que permaneceram fiéis. Como Inácio de Azevedo recebeu, os 39 que nós não temos o nome deles aqui, mas que morreram porque se fizeram pequenos, vieram evangelizar, se colocaram na mão de Deus. Feche os seus olhos na presença do Senhor. O Emmanuel começou cantando aquela música que agrada a Deus. É uma frase de Santa Terezinha, cantada. Em minha pequena alma, é que eu ame minha pequenez e minha pobreza. É a esperança cega que eu tenho em sua misericórdia. Vai falando com Deus agora que você quer dar esse salto de qualidade na sua vida espiritual. Que você quer depender de Deus. Que os braços de Deus é o elevador que vai te levar para o céu. Que tudo que você vive, aquilo que você já conquistou, aquilo que você já avançou, aquilo que você já deixou de pecado, é graça de Deus. É virtude de Deus, não é sua. Fala para Deus que você quer ser esse pequenino, essa pequenina, que você quer caminhar na revelação, que você quer viver aquilo que Deus tem para a sua vida. Pede agora, Deus, eu estou aqui, ó. Observa, escuta, atende, desce, para me libertar de mim mesmo, para me libertar das amarras desse mundo, dos apegos às coisas desse mundo, para me libertar do orgulho, da vaidade, da vanglória, para que eu seja testemunha. Fala, Deus, venha em meu socorro, eu preciso me libertar da escravidão. Deus vai dizer para Moisés, o meu povo está sofrendo, o meu povo está na escravidão. Qual é a escravidão que se apossou de você? Do que você tem estado escravo nesse tempo? O que você precisa se libertar? Fala para Deus agora. Deus, observa, escuta, atende, desce para me libertar, porque eu quero ser o pequenino que o Senhor se comunica, fala. Eu quero ter audição espiritual, eu quero ter visão sobrenatural, eu quero a sua revelação. Vai orando agora no Espírito, solta a sua voz aí onde você está. Deixa o Espírito Santo agora trabalhar na sua alma. Deixa o Espírito Santo agora fazer em você aquilo que é necessário. Aquilo que é necessário. Deixa o Espírito Santo agora operar na sua alma, no seu coração, na sua vida. Deixa o Espírito Santo selar aquilo que foi a revelação de Deus para você. Eu te peço agora, Divino Espírito Santo, sela no coração, na mente, sela no entendimento, sela e faz com que nós sejamos esses pequeninos, essas pequeninas, que tocados pelo Senhor, nós experimentamos a força da sua revelação na nossa vida. Nós não queremos mais caminhar, Senhor, simplesmente com a visão humana dessa terra. Nós queremos caminhar na revelação do Senhor. Muito obrigado, Senhor. Seja bendito o seu nome, seja glorificado o seu nome, seja exaltado o seu nome. Muito obrigado. Eu quero dizer que eu acredito, Deus, que nós começamos a partir de agora um novo tempo na nossa vida espiritual, um tempo de revelação, porque nós queremos ser os pequeninos que o Senhor revela os seus mistérios, os mistérios do reino. Nós queremos caminhar nos mistérios do reino. Muito obrigado. Canta mais uma vez. O que agrada a Deus. O que agrada a Deus. Minha pequena alma. É que eu ame minha pequenez. Canta. É que eu ame minha pequenez. Minha pobreza. E minha pobreza. Que agrada a Deus.
que agrada a Deus. Em minha pequena alma é que eu ame minha pequenez e minha pobreza. Aplauda o Pai das Misericórdias que nos dá essa chance. Muito obrigado, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Antes de irmos para o ofertório, eu quero agradecer. Nós somos de Ribeirão Branco. É com imensa gratidão que hoje nós estamos aqui para testemunhar o nosso milagre. Sou sócia da Canção Nova. E uma gravidez de risco desde o início. Mas o susto maior foi quando veio o diagnóstico da má formação do nosso filho. Recém-nascido, a doença era onfalocele. Abdômen aberto e os órgãos para fora. Passou por uma cirurgia com 5 dias de vida, para colocar os órgãos para dentro. Até então tudo bem, até que ele pegou uma infecção e os pontos se romperam, sendo necessários doses de morfina. E o nosso bebê ficou por 4 dias desacordado no oxigênio, pois já não conseguia respirar por causa dessa droga forte. Pedíamos a intercessão de Maria e acompanhando a missa pela TV, que era o que nos sustentava. Nesse momento difícil, foi quando o padre Edmilson proclamou a cura do nosso filho recém-nascido, dizendo, no dia 31/5/2018. Nesse momento, os pais estão aflitos com o filho que passou por uma cirurgia no abdômen e os pontos estão se rompendo. Mas toma posse que Jesus está curando o seu filho nesse momento. Jesus está passando nessa UTI nesse instante. Tomamos posse da graça e no outro dia a médica responsável na UTI disse que Deus era bom e pediu para tirar todos os remédios dele. Depois disso, nosso filho já começou a mamar com a graça de Deus e a intercessão de Nossa Senhora, que sempre mostrava que estava conosco. Nossa cidade se uniu em oração e hoje nós podemos mostrar o nosso filho Emanuel. Assinada Laís Coelho e Kioni. Estão aí? Para apresentar o filho para Deus. Eu não sei se vieram, se deixaram. Estão ali, apresenta aí o Emanuel. Vamos aplaudir essa graça. Louvado seja Deus. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.